Do Lu da Lu. Volume 32. Capítulo 220. A luz do Deus do Mar. Os olhos azuis de Tang San brilharam. Mubai, eu não sei se você percebeu, mas quando aquele mestre dos espíritos de roxo ouviu qual era o nosso primeiro teste, surgiu um pouco de pena no seu olhar. Com isso dá para imaginar como essa luz do Deus do Mar deve ser assustadora. Dai Mubai riu de si mesmo. Pequeno San, incrível como sempre. O que você acha de, no futuro, levar a sua seita Tang para o Império Estrela Lu? Eu te darei a posição que desejar, o que você acha? Tang San sorriu. Você está tentando me persuadir? Não tem medo de que o Império Celdou decida lutar contra você? Mover a seita Tang para o seu Império Estrela Lu não é uma decisão simples assim. Antes de partir, ser presenteado com o véu cósmico do Mar Vasto, assim como as atitudes de Shui Bing foram indícios do tipo de suporte que o Imperador Shui Ye esperava dele. Não importava o ponto de vista, era impossível para Tang San deixar o Império Celdou. Ele não podia considerar apenas a si mesmo, também era necessário considerar as reações de toda a seita Tang e do próprio Império Celdou. Dai Mubai suspirou, dizendo: parece que eu só posso lamentar que a Academia Shrek não tenha sido estabelecida no nosso Império Estrela Lu. Já fora da cidade do Cavalo Marinho, o mestre dos espíritos de roxo disse para eles: o caminho até lá não é curto. Meus honoráveis hóspedes, podemos acelerar um pouco o passo? Tang San perguntou. O quão longe ela fica daqui? O mestre dos espíritos de roxo respondeu: a área proibida fica dentro do mar em forma de anel no centro da ilha. Daqui até lá são cerca de 200 li. Ouvindo o que ele disse, eles puderam ter uma ideia do tamanho da ilha do Deus do Mar. Essa ilha gigantesca surpreendentemente tinha em torno de 400 li de diâmetro. Então vamos apressar o passo. Por favor, nos mostre o caminho. Apesar de 200 li não serem uma distância tão grande assim, ainda poderia levar um dia inteiro para eles chegarem lá. A única forma de reduzir esse tempo seria avançando em velocidade máxima. Ao fazer essa pergunta, o mestre dos espíritos de roxo havia se virado para Tang San, obviamente por causa da marca dourada em forma de tridente em sua testa. Assim que Tang San concordou, ele liberou seu espírito. Branco, amarelo, roxo, 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 preto e preto, 7 anéis de espírito apareceram. Surpreendentemente, ele era um sábio espiritual. Após liberar seu espírito, seu corpo todo foi coberto por escamas bem finas, emitindo um brilho bem leve. Como ele não se importou de esclarecê-los, nenhum dos demônios da Shrek sabia dizer qual era seu espírito. Após gesticular para eles, esse mestre dos espíritos de roxo de repente acelerou, se movendo de forma bem peculiar. Suas pernas praticamente não saíam do chão, mas a velocidade de seus passos era extremamente alta e ele disparou em frente como se fosse uma flecha. Ninguém se atreveu a ser negligente, também liberando seus espíritos. Bai Shenxiang esticou suas asas, seguindo atrás daquele sábio espiritual num piscar de olhos. Os outros não foram nem um pouco mais lentos, liberando seus espíritos ao mesmo tempo e acelerando em frente. Um pouco depois de o mestre dos espíritos de roxo acelerar, ele começou a temer que eles não conseguissem acompanhá-lo, afinal, apesar de o Dolu Cavalo Marinho ter lhe dito que essas pessoas eram hóspedes ilustres, eles ainda eram bem jovens. Mas depois de se virar para olhar, ele não conseguiu conter um suspiro de admiração. Não mais se segurando, ele acelerou com força total. Quem mais o impressionou naturalmente foi Tang San, com aquela marca dourada em forma de tridente na testa e envolto por um anel de espírito vermelho brilhante. Não demorou muito para os demônios da Shrek começarem a sentir as diferenças entre mestres dos espíritos do mar e mestres dos espíritos terrestres. Em geral, após alcançarem o nível de sábio espiritual, os mestres dos espíritos passam por uma mudança qualitativa. Isso vale tanto para os mestres dos espíritos do mar, quanto para os da terra. Consequentemente, o poder espiritual desse sábio espiritual de roxo com certeza era muito mais forte que o deles. Entretanto, mesmo acelerando com força total, deixando de lado Zhu Zuqin, que era do tipo ataque e agilidade, e Bai Shenxiang, que era do tipo pura velocidade, mesmo os outros conseguiam acompanhá-lo com facilidade. A força que um mestre dos espíritos do mar era capaz de exibir em terra seca realmente não podia se comparar a um mestre dos espíritos terrestres. O oceano era seu verdadeiro palco. Como resultado disso, eles seguiram esse mestre dos espíritos de roxo com velocidade máxima. Para pessoas normais, para atravessar uma distância de 200 li poderia levar uns 2 dias a pé ou um dia inteiro a cavalo. Mas para mestres dos espíritos viajando a máxima velocidade, isso só exigiria o esforço de algumas horas. Eles haviam descansado um pouco depois do almoço e já que agora era inverno, o dia escurecia mais rápido. Assim, quando os demônios da Shrek chegaram ao seu destino, o sol já havia se posto no oeste e as nuvens no horizonte estavam tingidas de vermelho. Após passar por mais um bosque denso, quando o mestre dos espíritos de roxo parou, os demônios da Shrek ficaram estupefatos com a cena diante deles. O reflexo brilhante do sol se pondo nas ondas cristalinas criava inúmeras partículas de luz nos arredores e havia uma pequena ilha no centro daquele mar em forma de anel. O terreno dela era bem elevado, alcançando mais de 500 metros de altura, mas o mais surpreendente era que essa pequena ilha estava envolta em uma fraca camada de luz dourada. Apesar de não ser muito intenso,
Os demônios da Shrek conseguiam ver muito bem que esse brilho com certeza não tinha nada a ver com o sol se pondo e sim era uma luz gerada pela própria ilha. No topo da ilha havia uma construção que parecia ter sido esculpida em jade branco, de forma quadrada e com um domo no topo. De onde estavam, eles ainda conseguiram ver que do lado de fora havia vários pilares de pedra e tudo parecia ser brilhante e translúcido, com uma aura divina. Essa é a área proibida? Dai-Mubai murmurou. O olhar do mestre dos espíritos de roxo estava repleto de fervor. Sim, essa é a área proibida da nossa ilha, o hall do Senhor Deus do Mar, a única construção no topo do pico do Deus do Mar e também a verdadeira ilha do Deus do Mar, também conhecida como a ilha dentro da ilha. Se vocês olharem, perceberão que há um lance de escadas nela. Esse é o lugar onde será realizada a sua primeira prova. No total, há 1001 degraus. Apenas os protetores da ilha que passaram pelos testes de nível roxo ou superior podem entrar no hall dos Deus do Mar para adorá-lo. Caso contrário, eles serão impedidos pela luz do Deus do Mar. Se qualquer um de vocês deseja tentar passar por essa prova, vá em frente. Eu esperarei por vocês aqui. Mas por favor, não façam bagunça e não perturbem o Senhor Deus do Mar. Todos olharam na direção que ele indicou. De fato, havia um lance de escadas ali, bem na frente do hall do Deus do Mar, brilhando sob a luz do pôr do sol. As pedras brancas dos degraus refletiam a luz e pareciam ser feitos de jade guiando o caminho até o topo do pico do Deus do Mar. Se entreolhando, os demônios da Shrek estavam prestes a ir até lá quando o mestre dos espíritos de roxo, como se tivesse se lembrado de alguma coisa, apressadamente interveio. Honrados hóspedes, após começarem o seu teste, se perceberem que não conseguem mais aguentar, não se forcem. Se estiverem descendo a montanha, ela naturalmente não os machucará. A luz do Deus do Mar pode ser o único teste de vocês que não representa perigo. Então não é necessário ser muito duros com vocês mesmos. Tang-san assentiu com um sorriso. Muito obrigado por nos guiar até aqui, mas não precisa ficar nos esperando. Nós não sabemos quanto tempo vai levar para passarmos por essa prova, por isso até trouxemos comida. O mestre dos espíritos de roxo hesitou por um instante, mas no fim ainda disse: Não importa, não liguem para mim. Na verdade, ser testado pela luz do Deus do Mar é uma coisa boa. Apenas aqueles que recebem testes do nível preto têm essa oportunidade. Sem a permissão do Senhor Deus do Mar, nós mestres dos espíritos que já passamos pelos nossos testes não podemos entrar na área proibida. O ouvindo dizer isso, Tang-san ficou levemente tocado e não disse mais nada. Após chamar seus companheiros, ele pegou Xiao Wu pela cintura e tomou a liderança ao dar um pulo na direção daquele mar em forma de anel. O mar em forma de anel tinha uns 200 metros de largura e suas ondas não eram muito grandes. Na verdade, ao invés de chamá-lo de mar, seria mais correto chamá-lo de lago. Entretanto, sua água ainda era a água do mar. Agora como ela chegou ao centro da ilha era um mistério. Dessa vez não havia nenhum teste intermediário, então seria muito mais fácil chegar ao pico do Deus do Mar. Aqueles que eram capazes de voar, diretamente voaram e os que não conseguiam, contaram com uma das salsichas cogumelo voadoras do Oscar para chegar até a outra margem. Enquanto voavam sobre o mar em forma de anel, de repente, tirando Bai Shenxiang, todos começaram a emitir uma fraca luz. Entre eles, Dai-Mubai, Oscar, Zuzukin e Mahongijun emitiram luz negra, enquanto Ning Hongrong e Xiao Wu emitiram um brilho avermelhado e o corpo de Tang-san estava envolto em uma fraca luz dourada. As luzes que eram da mesma cor que seus testes finalmente se estabilizaram. Quando essa luz apareceu sobre seus corpos, a expressão do mestre dos espíritos de roxo na outra margem de repente mudou, gritando: Isso não é bom. Entretanto, seu aviso foi tarde demais. Assim que entraram na área do mar em forma de anel, de repente, todos sentiram uma pressão indescritível vinda do mar embaixo deles. Logo em seguida, uma sombra gigantesca pulou da superfície da água, mirada direto em Bai Shenxiang. Na verdade, aquela sombra era um peixe com uns 5 metros de comprimentos e uma boca repleta de dentes que pareciam pontas de lança com quase 1/3 do comprimento de seu corpo. Após de repente pular da água, seu corpo emitiu uma luz negra e ele acelerou mais uma vez, avançando contra Bai Shenxiang como se fosse um raio negro. Tang-san e os outros em momento algum esperaram ser atacados assim e Bai Shenxiang estava voando mais na frente, assim ninguém teria tempo de ajudá-la. Por sorte, durante esse tempo em que esteve seguindo os demônios da Shrek, ela cresceu muito tanto em conhecimento quanto em experiência prática. Depois de repente ter uma sensação ruim, ela abruptamente mudou de direção, fazendo uma curva fechada e esquivando do ataque por um triz. Os demônios da Shrek naturalmente ouviram o grito do mestre dos espíritos de roxo e nesse momento eles revelaram sua capacidade de reação. Tang-san temporariamente entregou Xiao Wu para Ning Hongrong e no instante seguinte, usou o teleporte para alcançar Bai Shenxiang. Um filamento de imperador azul prateado se enrolou na cintura dela, aprendendo atrás dele. Ao mesmo tempo, uma teia de aranha restringidora foi disparada na direção daquela besta espiritual marinha no ar. Os outros também agiram bem rápido. Dai-Mubai, Mahongijun e Zuzukin entraram em uma formação triangular defensiva em volta de Oscar, Ning Hongrong e Xiao Wu. Aquele peixe era bem escorregadio. Apesar de Tang-san ter calculado muito bem, ele ainda foi capaz de torcer seu corpo e repentinamente mudar de direção no ar, se virando e desaparecendo na água.
A superfície do mar voltou a ficar calma. O que está acontecendo? Ma Hongijun perguntou alarmado e irritado. O mestre dos espíritos de roxo não havia dito nada antes sobre bestas espirituais marinhas os atacando. Tang San espalhou sua força espiritual, cuidadosamente inspecionando a aura do mar em forma de anel, então olhou para a luz dourada em volta dele e seus olhos brilharam. Eu entendi. Essa luz em volta de nós deve servir como proteção, evitando que as bestas espirituais dentro da água nos ataquem. Mas a Xiang não recebeu essa missão, então essas bestas espirituais devem considerá-la uma invasora, por isso a atacaram. Agora ela está dentro da área de proteção da minha luz. As bestas dentro da água não devem ser capazes de sentir sua aura, foi por isso que não houve outro ataque. Vamos, precisamos chegar à outra margem primeiro. Depois de ouvirem a explicação de Tang San, todos assentiram e imediatamente aceleraram. Em alguns segundos, eles já haviam cruzado os 200 metros de água e chegado à ilha. Na outra margem, aquele mestre dos espíritos de roxo parecia um pouco incrédulo. Ele realmente tinha se esquecido de que havia uma pessoa que não estava qualificada para passar pelo teste da luz do Deus do Mar no grupo de Tang San. Mas o que ele acabou de ver era difícil demais de compreender. Até onde ele sabia, era impossível para um mestre dos espíritos qualificado para passar pela luz do Deus do Mar usar sua própria luz protetora para ajudar outras pessoas a atravessar o mar em forma de anel com segurança. Como Tang San conseguiu fazer isso? Na verdade, ele deixou passar um problema. Essa era a primeira vez que aparecia uma marca em forma de tridente. Como o teste do Deus do Mar dele poderia ser igual aos testes de nível preto? Após alcançar o pé da montanha em segurança, Tang San recolheu o imperador azul prateado enrolado em Bai Shenxiang. Obrigada, terceiro irmão. Bai Shenxiang olhou para ele, suspirando internamente. No fundo de seu coração, Tang San ainda era o homem ideal. Porém, nesse meio tempo ela ouviu a história de Tang San e Xiao Wu dos outros e naturalmente entendeu que só existia uma pessoa no coração dele. Talvez esse também fosse um dos motivos de ela ainda não estar disposta a aceitar o gordo. Nós estamos do mesmo lado, não precisa ser tão educada. Mubai, nós vamos tentar primeiro? Tang San então perguntou a Dai Mubai. Os degraus do pico do Deus do Mar estavam a apenas alguns metros deles. O motivo de Tang San chamar Dai Mubai ao invés de simplesmente ir sozinho foi porque sua prova era diferente da dos outros. Portanto, a melhor forma de conseguir resposta seria se os dois tentassem juntos. Assim que alcançaram o pé da montanha, eles sentiram no mesmo instante a aura solene e dignificada dos arredores. Parecia que havia algum tipo de força especial os restringindo e suas mentes pareciam mais pesadas. Vamos. Dai Mubai disse apenas uma palavra. Logo em seguida, os dois se inclinaram para frente e dispararam na direção das escadas. Peng, peng. Duas pancadas abafadas ecoaram praticamente ao mesmo tempo. Assim que os dois alcançaram as escadas, eles pareceram colidir contra alguma coisa e foram jogados para trás, voando por mais de 10 metros. Por sorte eles não avançaram com muita força antes. Mas ainda assim, acabaram cambaleantes e jogados para trás, só conseguindo recuperar o equilíbrio com dificuldade. Os dois se entreolharam, vendo a expressão agitada nos olhos um do outro. O que aconteceu? Os outros se reuniram em volta deles e Oscar perguntou. Dai Mubai disse. Foi como bater numa parede de elástico. Todo o meu impulso foi diretamente devolvido para mim. Não tinha como resistir. Pequeno San, como foi para você? Tang San concordou com a cabeça, dizendo. Foi igual para mim. Parece que a área protegida pela luz do Deus do Mar começa no primeiro degrau. Mubai, tente disparar a onda de luz do tigre branco naquele ângulo. Não tem problema se você gastar um pouco de poder espiritual. Dai Mubai assentiu e liberou seu espírito no mesmo instante. Seu segundo anel de espírito brilhou, então ele abriu a boca e disparou um raio de luz branca na direção indicada por Tang San. Uma cena estranha ocorreu. Eles viram um flash de luz dourada e a onda de luz do tigre branco pausou por um instante. Então ricocheteou como um raio, ainda mais rápida do que quando Dai Mubai a disparou agora há pouco e seu alvo era justamente o próprio Dai Mubai. Tang San parecia já ter antecipado esse resultado, dando um soco no ar usando a força interna da habilidade Céu Misterioso e bloqueando a onda de luz do tigre branco refletida com uma explosão. Parece que a minha hipótese não estava errada. Sendo o discípulo do grande mestre, Tang San sem dúvidas era quem mais entendia de espíritos, habilidades espirituais e coisas do tipo no grupo. Por meio da colisão e de como a onda de luz do tigre branco foi refletida agora há pouco, ele já havia descoberto muitas coisas. Essa luz do Deus do Mar é uma barreira bem potente. Ela deve ser capaz de refletir qualquer tipo de ataque tanto físico quanto de energia. Além disso, ele não apenas reflete, como também faz isso na direção da pessoa que fez o ataque. Caso contrário, a onda de luz que o Dai Mubai acabou de disparar deveria ter sido ricocheteada na direção do ar. Oscar também parece ter percebido alguma coisa. Se é assim, isso não significa que. Tang San assentiu, confirmando o que esse estava pensando. Isso mesmo, em outras palavras, enquanto subimos as escadas não podemos usar nossas habilidades. Caso contrário, sofreremos com o ricochete. Ma Hongijun não conseguiu evitar perguntar. Porra, esse teste é tão estranho. Se tanto ataques físicos quanto de energia são refletidos, como nós vamos subir? Tang San abaixou a voz.
Parece que a única forma de subir é aguentando a força do ricochete um degrau de cada vez. Se a nossa força não for o suficiente, seremos imediatamente jogados para fora. Apesar de não podermos usar habilidades de ataque, eu acho que habilidades de proteção e amplificação ainda podem ser usadas. Vamos tentar de novo. Parando na frente das escadas mais uma vez, Tang-san foi o primeiro a dar um passo à frente, lentamente erguendo o pé direito, dando um passo da direção do primeiro degrau. Assim que seu pé entrou na área do degrau, ele imediatamente sentiu uma força formidável surgir na frente de sua perna, o empurrando para trás e o impedindo de avançar. Reunindo a habilidade Céu Misterioso dentro dele, Tang-san lentamente colocou o pé no chão enquanto trazia o resto de seu corpo para ficar de pé sobre o primeiro degrau. Sua hipótese estava corretíssima. No mesmo instante em que seu corpo entrou completamente na área da escada, uma pressão enorme que parecia ser capaz de ocultar o céu e cobrir a terra, começou a apertar seu corpo com força. Essa sensação era parecida com a de empurrar um balão cheio com os dedos. Uma camada de névoa dourada também surgiu em volta dele e Tang-san sentiu com clareza seu poder espiritual começando a ser rapidamente consumido. Enquanto suportava essa pressão, ele deu o segundo passo e, como já esperava, quando pisou no segundo degrau, a pressão aumentou de novo, parecendo ser 10% maior do que no primeiro degrau. Respirando fundo, Tang-san acelerou, dando 3 passos em rápida sucessão e alcançando o quinto degrau. No mesmo instante, aquela sensação se tornou ainda mais clara e a pressão sobre ele se tornou como uma onda do mar. Fazendo um cálculo rápido de seu poder espiritual, Tang-san ficou surpreso ao descobrir que só para ficar de pé nesse quinto andar, seria necessário que um mestre dos espíritos do 30º nível usasse toda a sua força. Nesse momento, Daimubai chegou ao lado dele, aguentando uma pressão do mesmo nível. Os dois se entreolharam e continuaram avançando. Dessa vez, eles andaram até o 20º degrau de uma vez só. Suor começou a escorrer de suas testas e o poder espiritual em seus corpos estava sendo consumido numa velocidade assustadora. Daimubai foi o primeiro a reagir, ativando simultaneamente sua primeira e terceira habilidade espiritual, a barreira do tigre branco e a transformação do tigre branco Vajra. Então ele começou a avançar num ritmo regular. Tang-san também circulou ainda mais poder espiritual e seguiu atrás dele. Mas a partir do 20º degrau, cada passo se tornou ainda mais difícil. Quando chegaram ao 30º degrau, já havia gotas caindo no chão. Isso era suor. A névoa dourada em volta de seus corpos também havia se tornado mais densa. Com os rostos avermelhados, eles claramente estavam usando todo o seu poder espiritual. Hor, sob essa pressão enorme, Daimubai rugiu, separando as pernas. Ele ergueu os braços formando um anel com eles e o pelo em seu corpo começou a crescer rapidamente enquanto seu quinto anel de espírito brilhava. Um círculo após o outro de luz dourada se ergueu de seus pés e a cada círculo que se erguia, sua aura imponente aumentava um pouco. Uma gigantesca silhueta dourada de um tigre apareceu atrás dele. Essa era sua quinta habilidade espiritual, a transformação do tigre branco demoníaco. Nesse momento, a força de Tang-san ficou bem clara. Até agora, ele ainda não havia usado qualquer habilidade espiritual, mas continuava avançando no mesmo ritmo que Daimubai. Isso não era apenas porque seu poder espiritual estava 4 níveis acima do de Daimubai, mas principalmente porque Tang-san possuía 3 ossos espirituais a mais. Contando com a amplificação deles em seu corpo, ele era capaz de aguentar uma pressão ainda maior. 31 degraus, 32, suor escorria como se fosse a nascente de um rio. Os dois cerraram os dentes e continuaram avançando. 33, 34, 35, 36, 37. Daimubai parou. Seu poder espiritual já estava sendo consumido numa velocidade assustadora. Assim que deu o 38º passo, seu poder espiritual não conseguiu mais suportar o uso de 3 habilidades espirituais. Num instante ele parou e no seguinte, seu corpo foi jogado para trás, girando. Sob aquela pressão enorme, ele foi disparado no céu como uma bala de canhão. Putong. Daimubai foi diretamente jogando na água e caiu a quase 70 metros da margem. Isso deixava bem claro o tipo de pressão que ele estava suportando antes. Uma salsicha cor-de-rosa no mesmo instante apareceu diante dele e após comê-la, ele conseguiu voar de volta para a margem, mas sua face já estava pálida. Oscar e os outros viram com clareza suas pernas tremendo sem parar. Mas ele apenas se sentou no chão com as costas retas enquanto respirava fundo. Que difícil. Todos revelaram expressões sérias. Eles entendiam que, se fossem eles no lugar dele, provavelmente seria impossível fazer melhor. Após comer uma das salsichas grandes de recuperação, Daimubai não começou a recuperar seu poder espiritual. Ao invés disso, ele olhou na direção da escada. Ele queria ver até onde Tang-san conseguiria chegar. No momento, Tang-san já estava do 40º degrau, mas também foi nesse instante que as roupas em suas costas se rasgaram e as 8 lanças de aranha vermelhas como sangue se libertaram. As 4 lanças inferiores perfuraram o chão, suportando seu corpo. Despertar seu osso espiritual externo sem dúvidas elevou os atributos de seu corpo e fez a névoa dourada ficar ainda mais densa. Tang-san não parou, continuando a subir lentamente. Porque ele sabia que parar não apenas não lhe daria tempo para se recuperar, como, ao contrário, consumiria ainda mais poder espiritual. Era como uma explosão de energia no primeiro instante.
que declinava no segundo e já estava exausta no terceiro. No 45º degrau, Tang San sentia que suas pernas pareciam tão pesadas quanto montanhas. Só para erguê-las ele precisava fazer um esforço enorme. Mas ele ainda não havia desistido. A força interna da habilidade céu misterioso corria dentro de seu corpo como se fosse magma. A pressão sobre ele já estava fazendo seus ossos estalarem, mas quanto mais a pressão aumentava, mais feliz a expressão em seus olhos se tornava. Porém, é claro que os outros demônios da Shrek não conseguiam ver isso. Um círculo de luz azulada se ergueu dos pés de Tang San. Dai Mubai ficou chocado ao ver que, assim que essa luz azul apareceu, Tang San acelerou abruptamente, subindo 3 degraus de uma vez só. Essa era a amplificação do domínio azul prateado. Com seu poder espiritual no 68º nível, Tang San finalmente revelou sua verdadeira força. 49, 50. Ele deu mais 2 passos com firmeza, mas nesse instante, ele descobriu que se mover por mais 1 centímetro já havia se tornado extremamente difícil. Apesar de já ter conectado seus 8 meridianos extraordinários, o que lhe dava uma velocidade de recuperação de poder espiritual que excedia em muito a de qualquer outra pessoa, ele não tinha habilidades de auto-amplificação como Dai Mubai. Agora, o poder espiritual dentro de seu corpo já estava sendo gasto a uma velocidade que ele não conseguia acompanhar. Outro círculo de luz branca surgiu. Dessa vez, as pernas de Tang San se moveram em rápida sucessão, inesperadamente o levando 5 degraus acima. Sob essa pressão enorme, o domínio do Deus da Morte também fez uma aparição. Quando usou o domínio azul prateado, Tang San sentiu com clareza seu corpo ficando mais leve e com o domínio do Deus da Morte, ele sentiu o mesmo. Foi graças a esses 2 domínios que ele conseguiu continuar subindo. Entretanto, quando chegou ao 55º degrau, Tang San também parou. Durante toda a subida até agora, apesar de seus movimentos serem lentos, em nenhum momento ele parou de se mover, mas agora, ele finalmente ficou estático. Erguendo a perna direita 3 vezes, ele a colocou de volta no chão 3 vezes. Seu corpo se inclinou para frente e as 8 lanças de aranha esticadas atrás dele começaram a tremer. Era óbvio que ele não conseguia mais aguentar. Não era como se Tang San não quisesse usar as habilidades Corpo Dourado Invencível e Teleporte. Ao invés disso, ele descobriu que, dentro da barreira da luz do Deus do Mar, o teleporte diretamente falhava e o Corpo Dourado Invencível só conseguia bloquear os ataques, sendo incapaz de ajudá-lo a avançar um passo sequer sob essa assustadora obstrução. Por fim, Tang San decidiu parar de tentar avançar, mas ele não foi disparado para fora como Dai Mubai. Ao invés disso, ele lentamente recuou um passo de cada vez. A cada passo que dava para trás, a pressão diminuía um pouco e depois de ter descido mais de 10 degraus, ele descobriu que seu corpo parecia bem mais leve. Tang San não se atreveu a parar, porque o poder espiritual dentro de seu corpo estava quase esgotado. Nos últimos 10 degraus, Tang San se moveu bem rápido. No instante em que finalmente saiu da área das escadas, a névoa dourada à sua volta desapareceu e de repente, foi como se todos os poros em seu corpo se abrissem. No momento seguinte, ele sentiu uma fraqueza avassaladora e com um som de putong, caiu sentado no chão. Todo mundo, tente subir uma vez. Após dizer essas palavras, Tang San se esforçou para sentar com as pernas cruzadas e diretamente entrou num estado de meditação. O grande mestre tinha um ditado que Tang San lembrava muito bem. A pressão é o melhor catalisador para a cultivação. Ao suportar a pressão formidável da luz do Deus do Mar enquanto subia as escadas, foi essa sensação que surgiu no coração de Tang San. Ao enfrentá-la, ao invés de ficar alarmado, ele se sentiu feliz. Eles não haviam vindo para a Ilha do Deus do Mar buscando justamente esse tipo de pressão? Apesar de ter esgotado seu poder espiritual, em seu coração ele estava bem animado. Ele sabia que cultivar sob esse tipo de pressão lhe traria benefícios enormes. Foi por isso que ele imediatamente começou a cultivar. Ao sair desse tipo de pressão, Tang San sentiu como se seu corpo estivesse ascendendo à imortalidade. Sem a opressão da luz do Deus do Mar, seu corpo pareceu relaxar completamente, como se cada uma de suas células estivesse cantando alegremente. Tang San ainda descobriu que a pressão da luz do Deus do Mar vinha apenas da frente. Para levar Xiao Wu até o fim dessa prova, ele teria que mantê-la o mais perto possível de seu corpo e usar seu poder espiritual para protegê-la. É claro que ele também sabia que isso faria seu poder espiritual ser consumido ainda mais rápido e que o corpo dela ainda sofreria certa pressão. Para completar essa prova, ainda seriam necessárias várias tentativas e muito mais força. Quando despertou da cultivação, Tang San sentiu seu corpo repleto de força interna, uma sensação imensamente relaxante. Só suas roupas encharcadas de suor por causa do esforço de antes que pareciam um pouco desconfortáveis. Xiao Wu estava adormecida apoiada em Bai Shenxiang. Tirando Bai Shenxiang, todos os outros estavam ocupados cultivando nesse momento. Pelas suas aparências um pouco miseráveis, era possível ver que eles também haviam tentando subir as escadas que levavam ao hall do Deus do Mar. Se levantando, ele se alongou um pouco, seus músculos estavam tensos, mas não haviam perdido a flexibilidade. A sensação de fraqueza já havia desaparecido, ao invés disso, ele se sentia cheio de força. Tang San já havia sentido algo parecido no passado, depois de se recuperar durante o tempo em que cultivava sob a cachoeira.
Mas essa sensação não durou muito tempo à medida que ele se adaptava à intensidade da queda d'água e que sua própria força aumentava. Depois de um mês de treinamento, essa sensação gradualmente desapareceu. Ele entendia muito bem que, apesar de essa sensação não indicar que sua força já havia aumentando, ela significava que a resistência do seu corpo havia crescido e que sua velocidade de cultivação de poder espiritual também seria muito maior que o normal. Seu objetivo era 333 degraus. Parecia que isso iria permitir que ele cultivasse por um bom tempo. Pensando nisso, Tang San mal conseguiu ocultar a animação em seu olhar. Vir a Ilha do Deus do Mar realmente havia sido a escolha certa. Terceiro irmão, você está bem? Bai Shenxiang disse em voz baixa. Tang San deu um pequeno sorriso, andando até ela e olhando para Xiao Wu que dormia com um belo sorriso no rosto. Por que você não tentou subir também? Bai Shenxiang pareceu ficar confusa. Mas eu não recebi o mesmo teste que vocês. Nesse momento, ela não conseguiu conter a tristeza em seu olhar. Por meio dos testes que receberam do Deus do Mar, ela entendeu claramente a grande diferença que havia entre ela e os demônios da Shrek. Seu orgulho original por pertencer ao clã Minzi foi completamente obliterado. Comparada a esses 7, ela ficava muito para trás. Tang San disse com severidade. Não ter recebido esse teste não quer dizer que você não pode tentar. Apesar de a luz do Deus do Mar gerar uma pressão enorme, quanto mais tempo conseguirmos aguentá-la, maiores serão os benefícios para nós mestres dos espíritos. Ficar sob uma pressão tão grande quanto essa e que não traz riscos à nossa vida é o melhor tipo de treinamento para aumentar nosso poder espiritual. Xiang, não perca essa chance. Certo? Então eu vou tentar também. Vendo a expressão encorajadora de Tang San, Bai Shenxiang cuidadosamente entregou Xiao Wu para ele e assumiu a mesma postura dos demônios da Shrek que tentaram subir as escadas antes dela. Quando Bai Shenxiang se moveu, Xiao Wu também acordou. Mas vendo que era Tang San que a estava segurando, ela se aninhou no peito dele, com uma expressão satisfeita. Igual a uma criança, ela agarrou a lapela da roupa dele, como se temesse que ele pudesse fugir. Ainda de pé e segurando Xiao Wu, Tang San manteve um olho em Bai Shenxiang. Agora, ela já havia começado a subir as escadas. Tendo nascido no clã Minzi, seu foco sempre foi a velocidade, mas após dar o primeiro passo dentro da área da luz do Deus do Mar, sua expressão mudou instantaneamente. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.